Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o professor da Universidade de Santa Cecília, Adilson Gonçalves. Adilson, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre bom te ter aqui porque a gente sabe que novidade está chegando vindo de você. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores. Esta semana vamos debater aqui no Porto e Negócios um tema que é extremamente relevante para a nossa cidade e principalmente também para o nosso país, a relação Porto-Cidade. O professor Adilson foi convidado a participar de um evento internacional e vai contar um pouco de toda a experiência dele ao longo desse evento. Professor, como é que surgiu o convite para um evento internacional como esse que reuniu aproximadamente 9 países aqui da América do Sul? Então, o evento ele chama-se Relação Porto-Cidade, Competitividade Global e Sustentabilidade Local. E é um evento que é patrocinado pela Comissão Interamericana de Portos, da Organização dos Estados Americanos, tem apoio da Autoridade Portuária Nacional Peruana e também do Ministério dos Transportes da Espanha, através do Porto de Santander. Nós já temos um conhecimento com o pessoal de Santander, de um evento que nós participamos lá em 2013, e o Porto de Santander também, na época, era afiliado à Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, a RETE, que a Universidade de Santa Cecília faz parte. Então, ele fez um primeiro contato comigo, há cerca de 3 meses atrás, a respeito de cidades inteligentes, e aí, então, em julho, veio o convite para participar do evento, e não só participar, como participar com 3 intervenções. Uau. Então, nós fizemos uma apresentação sobre a relação Porto-Cidade nas cidades latino-americanas, foi um resumo, não tanto das experiências de cada uma, porque cada cidade tem as suas especificidades. Particularidades em si. Mas em termos das oportunidades, das expectativas, dos problemas que todas as cidades portuárias têm e da maneira como elas podem ser abordadas. O segundo tema foi sobre a experiência de Santos, no caso da relação Porto-Cidade. A gente já tem uma secretaria criada aqui, que foi a primeira do Brasil, justamente para cuidar dessa relação Porto-Cidade. Hoje ela serve de exemplo para outras cidades brasileiras. E, por último, foi um debate a respeito de cidades inteligentes, e, no caso, cidades portuárias inteligentes. Então, foram 3 intervenções, e todas elas bastante interessantes da minha parte, por poder fazê-las, e também um evento, que foi um evento de 3 dias, teve experiências muito interessantes apresentadas por outras cidades e países. Eu queria fazer um recorte para que a gente pudesse debater todos esses temas. Eu sei que é um tema bastante relevante aqui na nossa cidade, principalmente dentro da nossa região. As pessoas sempre debatem este assunto da relação Porto e Cidade. A gente sabe que esse evento aconteceu no Peru e a gente teve aí mais 9 países. Professor, o que você sentiu ali efetivamente? Qual é a grande dificuldade de todos os países sul-americanos nesta questão específica da relação Porto-Cidade? A gente pode, de alguma maneira, pegar um tema, uma dificuldade que é inerente a todos esses países, ou é um pouco complexo isso? Bom, o próprio nome já é o tema, relação Porto-Cidade. O que acontece? Na maioria dos casos, você tem os portos com gestão feita pelo governo federal e existem os terminais portuários privados. A grande dificuldade está em como estabelecer uma relação que seja uma relação de harmonia, de convivência entre as áreas urbanas e as áreas portuárias. Por quê? As áreas portuárias, elas são polos geradores de transporte, polos geradores de tráfego. Só que, quando você não tem isso muito bem planejado, o que você tem? Você tem interferência do transporte portuário nas áreas urbanas. Então, o grande desafio está em como reduzir esses conflitos. Outra questão é a questão do tipo de carga operada. Dependendo do tipo de carga operada, ela estar próxima de uma área urbana e você não ter uma tecnologia adequada nessa manipulação também pode gerar conflitos. Nós temos exemplo daquilo que acontecia na Ponta da Praia, em Santos, e que hoje, por meio de tecnologia, teve uma mitigação muito boa e hoje você tem muito menos reclamações do que você tinha, por exemplo, há 4 anos atrás, sobre as operações de granéis na Ponta da Praia. Então, esses problemas com relação a tráfego, também tem um problema que aí é uma coisa que a gente pode até desenvolver um pouquinho mais,
que é a preocupação que já acontece em quase todos os portos da América Latina e do mundo de uma maneira geral, que é o impacto social da automatização da automação dos terminais. E esse é um tema bastante importante, a gente está vivenciando isso nos dias atuais, professor, esta questão da automação. A gente não vem preparando essa geração que hoje é uma geração que já atuou há bastante tempo no Porto de Santos e nos portos do Brasil de um modo geral e que vem sofrendo com esta questão da atualização. Isso foi um tema abordado num evento internacional como esse, professor? Foi, inclusive já existem cidades no mundo que estão muito preocupadas com essa situação. Vamos dizer, de uma certa forma, nós estamos antecipando. E o fato de a gente estar com uma economia desaquecida está nos dando um certo tempo para pensar nisso, se bem que é um tempo muito curto. Vão desaparecer algumas atividades, outras atividades vão surgir e você tem ainda o trunfo do porto ser um dos principais elos na cadeia logística. Então, a gente pode atrair atividades novas para a região e esse pessoal pode estar sendo hoje preparado para atuar nessas áreas e também para uma eventual transição das atividades atuais para novas atividades que podem ser até mais interessantes do que as atuais. Mas a gente não tem atrelado a tudo isso políticas públicas, professor? Se não houverem políticas públicas que façam e que fomentem efetivamente esta demanda, será que a gente vai conseguir de alguma maneira equacionar um problema tão relevante quanto esse? Então vamos lá. O ponto, que é um ponto bastante interessante, que surgiu de duas vertentes diferentes lá nesse evento em Lima. Eu vou primeiro citar o exemplo que seria o mais simples, entre aspas, para depois chegar no mais complexo, que acabou sendo o mais atrativo. A cidade de San Antônio, no Chile, se eu não me engano é o segundo ou terceiro porto mais importante do Chile, eles insistiram durante 10 anos para poder fazer planejamento conjunto com o porto e aí resolver problemas de forma conjunta, problemas sociais, ambientais e econômicos. O que eles conseguiram com isso, depois de alguns anos de disputa? Conseguiram se aproximar da autoridade portuária e hoje eles conseguem fazer um planejamento conjunto e pensar nos problemas de forma integrada e não mais cada um pensando do seu lado. O outro exemplo que eu tenho, que eu acho que é o mais auspicioso de todos, porque esse justamente é aquilo que a Comissão Interamericana de Portos quer replicar para outros países do mundo, na América Latina principalmente. E também é algo de interesse porque está tendo uma participação de quem não é um grande porto europeu, mas que é um porto talvez um dos mais bem resolvidos no âmbito da relação porto-cidade, que é o Porto de Santander, na Espanha. Inclusive, eles estão prestando uma consultoria para a Autoridade Portuária Nacional do Peru. O porto vem se atualizando muito com a questão tecnológica também, né? Então, utilizando de grandes plataformas de tecnologia para fomentar essa questão da produtividade portuária. Inclusive, Porto de Santander é considerada como uma cidade modelo de Smart City na Europa. Exato. Tá? Com todos os terminais implantados, tanto na parte portuária quanto na parte pública, eles têm uma série de recursos implantados. Então, qual foi o que me pareceu bastante interessante? A iniciativa tomada pela Autoridade Portuária Nacional do Peru, ou seja, pelo governo. Eles tomaram a iniciativa de chamarem os prefeitos e começar a trabalhar em conjunto soluções na relação porto-cidade. E chamaram o Porto de Santander para fazer treinamentos, oficinas, especializações com esse pessoal. Exatamente. Qual é a ideia? Logicamente, aproveitando sempre as melhores práticas. E qual é a ideia, então, da Autoridade Portuária Nacional? Eles querem investir pesado na atividade portuária. Eles querem competir até com o Panamá, para você ter uma ideia. Tá? Então, hoje, por exemplo, o Porto de Cadial é o 6º porto na América Latina em movimentação de contêineres. Em primeiro lugar está Colón, com pouca diferença em relação ao Porto de Santos, mais pelo que eles operam do que pela capacidade, porque Santos tem uma capacidade maior do que Colón. Então, eles chamaram as cidades e estão fazendo essas oficinas integradoras e a ideia é justamente juntar todos os atores envolvidos, sejam eles atores urbanos, portuários, terminais, governo, e buscar soluções conjuntas que atendam às questões ambientais, urbanas, econômicas e sociais. Então, é uma coisa que para mim foi bastante surpreendente no sentido positivo e tem a Organização dos Estados Americanos amparando esse desenvolvimento desse trabalho. Professor, nós sabemos que o senhor é uma enciclopédia, né? E toda vez que o senhor vem aqui no programa, a gente recebe essa enxurrada de informação e, honestamente falando, eu fico com uma série de questionamentos aqui para que eu possa fazer ao senhor. Um dos questionamentos que eu quero fazer, principalmente quando a gente fala nesta questão de portos pequenos, extremamente eficientes, que têm uma boa relação com a cidade, são portos que acabam, de alguma maneira, ocupando determinados espaços dentro deste comércio internacional portuário que a gente conhece, muito principalmente pela questão da eficiência. A gente vem acompanhando, principalmente no Brasil, outros portos se desenvolvendo também. A gente, de alguma maneira, aqui na nossa região, sendo bairrista, a gente vai começar a perder espaço se não tivermos eficiência, professor? Eu não vou usar palavras minhas, vou usar palavras que eu vi há cerca de 2 anos atrás num evento na Codesp.
eles comentaram que, da forma como estava o modelo portuário brasileiro depois de 1815, os portos públicos estavam em sério risco. Hoje, por exemplo, você fala na solução privatização, tá? Existe Virou uma série... agenda prioritária no país, né? Eu acho que todas as soluções do país estão relacionadas com privatização. Exatamente. Só que o que fica, por exemplo, hoje os modelos que estão sendo estudados pelo governo federal, e eu até concordo que a gente deva estudar esses exemplos, esses modelos de privatização, até para saber os prós e os contras, são os modelos adotados na Austrália e na Nova Zelândia. Só que a informação que a gente tem, e logicamente merece um aprofundamento maior, até porque são experiências relativamente novas, é que a privatização, nos moldes em que foi feito lá, ela gerou um distanciamento das cidades, do porto. Então a gente passou a ter o quê? Interesses econômicos predominantes a interesses locais. Estudos já mostram também que a Austrália vem repensando hoje o modelo em função dos problemas que foram ocasionados. Exatamente. Então por isso que eu falo, é interessantíssimo que o governo federal esteja estudando o modelo australiano e o modelo neozelandês, justamente para evitar que sejam cometidos os mesmos erros. Agora, uma coisa que a maioria das pessoas com quem eu converso comunga da mesma ideia, é que a gente tem que preservar um modelo landlord. Ou seja, a gente não pode deixar que o planejamento estratégico do desenvolvimento do país fique nas mãos de empresas internacionais. Até porque isso é papel do executivo e a gente corre um risco grande de monopólio. Faz sentido essa minha afirmação, professor? Sim. Inclusive até o risco até de acontecer coisas como aconteciam há tempos atrás com as empresas, de você ter conglomerados que compravam empresas para fechá-las. Sem dúvida. Tá. E como a Lei 2.815, ela abriu a possibilidade de implantação de terminais de uso privado próximo de portos públicos, existe a possibilidade de concorrência direta. Então é algo que preocupa, inclusive em função da proximidade geográfica. Então o Porto de Santos ele tem características logísticas que o tornam ainda um porto bastante interessante e pode ser ampliado. Então a gente tem que criar condições para desenvolvimento não apenas dos terminais existentes, como também criando, logicamente, condições de gestão do porto. O pessoal fala em dragagem privatizada, em sinalização privatizada, em uma série de outros serviços que podem ser privatizados, ótimo, mas que se mantenha o controle do governo federal por meio de uma gestão competente, eficiente, profissional e que tenha prazo para implantar os seus projetos. Não seja alguma coisa que seja modificada com alterações políticas, com governador A, B, C ou D, presidente ABC, linha ideológica, não sei o que lá. O que a gente gostaria realmente que a gente tivesse é a gestão do porto profissional. E aí pode privatizar tudo muito simplista, professor. Eu acho que a questão é muito clara, né? A gente está falando de um modelo onde a estratégia está associada diretamente ao governo e a operação, a implementação, a iniciativa privada. Esse é o modelo adequado? Sim, o que a gente precisa é criar atrativos para que a iniciativa privada assuma essas funções. Esse é um grande problema. E aí a gente entra em questões tributárias, a gente entra em questões de acessibilidade. Estabilidade jurídica. Exatamente, jurídica, regulatória, uma série de outras coisas que, por exemplo, você pode ter o melhor investimento no melhor terminal do mundo, mas não vamos esquecer, é só um elo da cadeia logística. Se eu não tiver acessibilidade ferroviária, rodoviária, hidroviária, aeroviária, todos os recursos disponíveis próximos do porto, a gente não vai ter as condições ideais para desenvolvimento pleno de nenhum terminal, de nenhum porto público. O professor falou em relação aos problemas serem solucionados de forma conjunta e eu vou abordar isso no segundo bloco com o professor Adilson. Mas antes disso, como você bem sabe, nessa temporada de 2019, nós temos o nosso quadro Destaque Portuário. E o destaque dessa semana vai para o projeto Praia Limpa. Roda o VT do quadro Destaque Portuário.